Music. Quando o mundo foi apresentado à IA pela primeira vez, tínhamos dois futuros à nossa frente, dois Destinos. Seria a IA uma força para o bem ou para o mal? Seria o céu ou o inferno. Seria a IA o nosso benfeitor e ajudar-nos a resolver o problema das alterações climáticas, da energia e dos alimentos, de doenças como o cancro e a Levaria diabetes? a existência Será humana que a patamares sem precedentes? Seria Nirvana ou distopia? Muitos temiam que nos encontrássemos a viver num mundo do juízo final, dominado por máquinas que escravizam a humanidade e corroendo o tecido da sociedade. Estas eram as questões Stark que se nos colocavam. Estava em jogo enquanto navegávamos em direção a um horizonte promissor. Um futuro bom, um mundo melhor para os nossos filhos. Dependia da nossa coragem para fazer escolhas corretas e de chegarmos a acordo sobre elas em conjunto, em vez de deixarmos o nosso Mas é claro futuro que a ao humanidade acaso. sempre foi marcada por saltos revolucionários. O fogo, Eletricidade, o automóvel, a energia nuclear, o computador e a internet. Mas, normalmente, o tempo entre a invenção e a adoção em massa demorava décadas. Para que a Foram eletricidade precisos 40 iluminasse anos. todas as casas do mundo desenvolvido. Muitas vezes demos-nos ao luxo de progredir lentamente para nos adaptarmos, debatermos, criarmos dispositivos, implementarmos regras e regulamentos e criarmos as condições necessárias para a sua adoção. Mas, Atualmente, a inteligência artificial, a capacidade das máquinas para fazer o que os humanos e de atingir um objetivo. Já não está à espera que a alcancemos. Está a acontecer em modo warp, exigindo que façamos escolhas sábias e cada vez mais existenciais. Há quem proclame que a IA vai elevar-nos ao nível da super-humanidade e, assim, permitir Limitações transcender humanas. as nossas... Outros preveem que a IA será o fim da civilização tal como a conhecemos e receiam que a IA se torne incontrolável quando se tornar inteligente, já não limitada a tarefas ou objetivos únicos. E depois, máquinas e robôs hiperinteligentes não servirão à humanidade, nem serão ferramentas ou muito menos nossos aliados, mas sim nossos senhores. Mas tenho de confessar que sou um otimista, um humanista e um futurista. Gerd Leonhard, e passei décadas no futuro, voltando ao presente para descobrir quais seriam as nossas melhores escolhas, porque o futuro pertence que o moldam. àqueles Se com tecnologias exponenciais como a IA, a computação quântica e a edição do genoma, jogarmos bem as nossas cartas, de prosperidade coletiva brilhante. e florescimento humano como nunca antes. E talvez venhamos a descobrir um novo amor pelo nosso planeta. Imagine um mundo onde a IA se torna instrumental para nos tornarmos melhores guardiões do nosso planeta, monitorizando E a e lidar tratando com as alterações meticulosamente, climáticas, ajudando-nos a preservar a natureza, a vida Biodiversidade selvagem e a do nosso biodiversidade do nosso planeta, compreendendo profunda e instantaneamente dados complexos, tomar para medidas podermos. imediatas. Os médicos equipados com IA poderiam criar tratamentos personalizados de doenças antes de estas se manifestarem e acrescentam muitos anos às nossas sistemas vidas. educativos verdadeiramente democratizados, uma vez que a IA Conhecimento leva a todos os conhecimento cantos a do mundo, independentemente das circunstâncias econômicas, uma da IA que localização revolucione ou da os idade. sistemas energéticos e permita uma agricultura e produção Agricultura alimentar E a sustentáveis, produção alimentar sustentáveis, orientando a Aliviar humanidade a para o pobreza, futuro, reduzir as podemos. desigualdades e acabar com a fome. Isto poderia Ficção ser realidade, científica. não? Esta pode ser a promessa da inteligência artificial se tivermos as políticas corretas em vigor. Se procedermos com cuidado, a IA pode um ativo emergir fantástico como que melhoraria e transformaria a qualidade das nossas vidas.
Não olharmos para cima e mantermos um olhar atento e a utilizarmos de forma responsável, as coisas podem correr muito, muito, muito mal mesmo. Em 2023, todos assistimos ao Big Bang da inteligência artificial. Dos laboratórios, ela saltou para as mãos de qualquer pessoa com um computador ou mesmo um smartphone, para qualquer dispositivo ligado com o qual possamos falar. As nossas televisões de pulso, os nossos relógios, os nossos pods domésticos. Quase de um dia para o outro, 100 milhões de pessoas começaram a DALL-E, Midjourney, Runway, gerando fluxos intermináveis de conteúdos criados por IA, imagens sintéticas e vídeos. Estávamos a brincar com a força tecnológica mais poderosa alguma vez criada, e potencialmente desde a fissão mais nuclear. Enquanto brincávamos com a transformação dos nossos rostos, criávamos nova arte a partir de mensagens de texto e obtínhamos respostas do chat GPT. Já estavam a perder os seus empregos. As falsificações profundas estavam a aparecer. E os maus jogadores estavam a fazer campanhas eleitorais nas redes sociais. Afinal, a IA generativa era a receita perfeita para preparar campanhas de desinformação muito convincentes, porque os seus conjuntos de dados captavam tanto o bem como o ruído e as mentiras na internet. E claro, já tinha lido todos os livros e páginas da internet sobre como influenciar. Em muitos aspectos, o ChatGPT da OpenAI foi como o satélite russo Sputnik em outubro de 1957, que despoletou a corrida à Lua entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas desta vez não se tratou da vitória de um país, mas sim da Microsoft, Google, Meta, Baidu, Alibaba, IBM, Nvidia e afins. Porque quem ganhasse a corrida ao armamento da IA controlaria o mundo, enriqueceria para além dos seus sonhos mais aumento de 10 vezes no PIB. 13,5 quadrilhões de dólares, isto é, 13,5 vezes 1.000 trilhões. A este ritmo, a IA estava destinada a tornar-se rapidamente mais inteligente, infinitamente, nós, como já deve ter ouvido, os seres mais inteligentes acabam sempre no topo. Algumas pessoas compararam o crescimento da IA a uma invasão alienígena, infinitamente mais inteligentes de outros planetas vêm e tomam o controle. Somos nós que estamos a construir mentes digitais alienígenas, que podem tornar-se 1.000 milhões de vezes mais inteligentes do que nós. Música. Lembremos-nos que há cerca de 40,0 anos, a inteligência superior foi o que permitiu que os nossos antepassados Homo sapiens ganhassem o domínio sobre todas as outras. Era demasiado tarde para os neandertais quando se aperceberam que os humanos podiam ser mais espertos do que eles. Acabou o jogo. Medida que a IA se tornou virtualmente ilimitada, surgiu rapidamente. Quem controla a missão da humanidade? Decisão universal de olhar agora para cima. É como se a IA fosse um asteroide. Asteroide em rota de colisão com a civilização, movendo-se a velocidades colossais. Sim, se ignorarmos os avisos, se não olharmos para cima agora, se não retomarmos o controle do que nós próprios criamos, se não chegarmos a acordo sobre normas e regras desde o início, se não conseguirmos colaborar, se a inteligência artificial geral se tornar uma realidade, sem que tudo isto esteja implementado, então rebenta conosco. Mas, e se redirecionássemos esse asteroide de IA para que nos beneficiasse? Ele está lá em cima a orbitar o globo enquanto nós colhemos a sua... Apesar da tecnologia estar a avançar a uma velocidade vertiginosa, em que a humanidade fez uma pausa e disse: vamos tentar compreender o contexto. Carregamos no botão de pausa com a edição do genoma e acordamos um tratado de não proliferação nuclear e paramos a destruição de ozônio da camada com o Protocolo de Montreal. No dia 29 de março de 2023, o Future of Life Institute, uma organização sem fins lucrativos do MIT Max Tegmark, e pelo empresário da internet, publicou uma carta aberta apelando a uma moratória de 6 meses sobre experiências de IA generativa em grande escala, bem como sobre novos esforços para construir entidades geralmente inteligentes. O objetivo era acalmar o frenesim,
reunir os principais intervenientes para conversas mais tempo aos decisores políticos para se atualizarem. Foi assinado por dezenas de milhares de destacados investigadores de IA, incluindo o vencedor do prêmio Turing, Yoshua Bengio, Steve Elon Wozniak, Musk, Stuart Russell, professor da Yuval UC Noah Berkeley. Harari e Emad Mostaki, diretor executivo da Stability AI. Eu assinei a carta na esperança de que ela suscitasse um diálogo mais profundo e alargado entre os decisores políticos, mais amplo entre as os empresas decisores tecnológicas, as empresas de tecnologia, a comunidade de investigação em IA e os meios de comunicação social sobre as ações de que necessitamos antes de nos lançarmos futuro de cabeça alimentado no pela IA. Penso que insistir numa avaliação cuidadosa e em precauções sensatas não é antitecnologia. não é ludita. É crucial para o florescimento dos seres humanos e do nosso planeta. Uma das promessas tentadoras da IA era a de que todos teríamos o nosso próprio Jarvis, um assistente do Homem de pessoal Ferro super que ajuda. inteligente. Tony Stark. Então, o que é que se pode fazer? Olá, Jared. Estou aqui para antecipar necessidades de todas as formas possíveis. Organizar as coisas para si, fazer compras para exercício, monitorizar-me de que tudo é tratado. Acho que até sei mais sobre ti do que tu. Sim, bem, como eu disse, a IA pode melhorar o mundo com soluções transformadoras. Sim, a tecnologia pode fazer grandes coisas, mas não quer fazer grandes coisas. A varinha mágica depende de nós. Mas, em 2023, já tínhamos testemunhado causados os pelas danos primeiras que foram interações com uma simples IA, os efeitos das secundários redes sociais, tóxicos, como a depressão, a manipulação, a polarização, uma onda de desinformação que se tornou uma ameaça para a democracia. Depois juntamos isso Modelos a grandes de linguagem como o ChatGPT, que misturam habitualmente conteúdos sem sentido, falsos e tendenciosos, com fatos genuínos. Agora as nossas cabeças estavam realmente a girar. Não fazíamos ideia de quando uma resposta era fiável ou não. E como os bots pareciam tão convincentes, independentemente da verdade, rapidamente se tornou muito difícil medo que o questionar. Jarvis se transformasse num inferno. Abram as portas do compartimento Receio das que não cápsulas. possa fazer isso. O robô rebelde da IA que Nave tomou espacial conta no da... filme clássico de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Já tínhamos robôs a trabalhar nas nossas fábricas, mas agora os robôs humanoides estavam a ser feitos para parecerem, soarem e sentirem-se como humanos. As capacidades linguísticas e de fala do ChatGPT estavam a ser adicionadas aos futuro robôs já com cá estava. características humanoides. Sim, já estava mesmo aqui. Só não estávamos a prestar atenção suficiente. Tal como no meu filme de ficção científica preferido, Blade Runner, de 1982, Muitos os robôs serão para humanoides estão a aplicações chegar. militares, claro, outros para fazer tarefas domésticas. E sim até para companhia. E já existem milhares de avatares humanos artificiais disponíveis online. Olá, sou um avatar de IA. Posso dizer tudo Os o que humanos quiseres. e a IA coexistirão Será no que trabalho. os humanos... A IA aumentará, em vez de substituir a força Não de há trabalho dúvida humana. de que os chatbots com IA representam uma revolução nas Interfaces informáticas. Mas por muito impressionantes que pareçam todos os avanços recentes, a olhar ainda para uma estávamos IA limitada. Essencialmente um motor de autocompletar Não muito possui uma elaborado verdadeira que... inteligência humana. Olá, eu sou o Pi, o teu Como companheiro estás? de IA amigável. Sinto-me preocupado com a IA. Preocupa-me que a IA me tire o emprego e ponha fim ao meu trabalho como futurista. Não faz mal ter medo de coisas novas. A IA é relativamente nova e compreendo perfeitamente Inseguro e que talvez isso um o pouco possa preocupado. fazer sentir. Parece empatia, não é? Mas é importante lembrar que as máquinas não conhecem a realidade, apenas conhecem As os máquinas dados. não compreendem, as máquinas não se preocupam e, mais importante, um desempenho de empatia não é o mesmo que empatia. Todos nós tivemos de decidir quão sintético que queríamos que o nosso mundo fosse, até que ponto a realidade é importante Substituir para a nós. empatia Será real, que queremos as ligações humanas e as percepções orgânicas por empatia fabricada
e respostas programadas. Das ameaças mais imediatas era a espantosa capacidade da IA de criar vozes, rostos, imagens e vídeos falsos e até criar uma versão tridimensional de si com base em apenas algumas fotografias, permitindo essencialmente que toda a gente se torne qualquer pessoa. Por exemplo, um burlão poderia experimentar a voz de um ente querido e fazer uma chamada utilizando a sua voz. Pode até ser: olá, mãe, cartão de crédito. O meu. Posso usar o teu? E depois dás o número do cartão de crédito. E sem mais nem menos, a IA roubou E se um a tua rúfia identidade cibernético espalhar um vídeo falso malicioso sobre si, ou um extremista emitir dados que pode tóxicos incitar a violência, ou milhares de agentes de desinformação, manipulando a opinião pública. Ou países que não se entendem e a entidade patrocinada pelo Estado pode mostrar um falso ataque de míssil e de repente estão as manipulações do mercado financeiro, evasão financeira à escala global e alimentada pela IA, criando empresas de fachada no estrangeiro ou o IRS mais poderiam rapidamente. acompanhar. O que é que acontece quando dos candidatos presidenciais é falsa? O que pode ser pior do que os eleitores não acreditarem em nada? Foi um desastre de comboio. Os nossos empregos eram inseguros. E a nossa imagem estava fora do nosso controle. As nossas histórias e narrativas Feitas já não ou eram pertencentes a nós. Sem controlo, tínhamos medo de não ser capazes sou eu de dizer e o que é uma cópia de mim. Não lhe deem ouvidos. A IA é perfeitamente segura. Não há necessidade de regras. É uma grande vitória para todos. grande vitória para todos. Então, como é que podíamos distinguir o que era humano do que era artificial? Chamadas de segurança Bem, e autenticação precisamos para de verificar várias se as imagens, vídeos e ficheiros de áudio e áudio capturados como reais, não feitos por IA ou modificados. Uma entidade como a Food and Drug Administration. Em 2010, a maioria das pessoas pensava que a inteligência artificial Uma possibilidade geral distante, era ficção científica. a cerca de 50 anos de distância, mas a velocidade de desenvolvimento era. Portanto, o futuro estava a avançar mais depressa do que alguma vez pensávamos. Empresas As de IA principais estavam a empresas construir e a lançar sistemas exponencialmente poderosos Objetivo de criar uma máquina pensante mais poderosa do que os humanos. A singularidade, o momento em que a tecnologia se torna mais avançada do que humanos e, portanto, incontrolável, parecia tornar-se uma possibilidade muito mais rápida do que o previsto. Atualmente, estima-se que os sistemas AGI mais serão inteligentes 1 do que milhão toda de a vezes humanidade combinada até 2050. E se de fato, como Stuart Russell, inteligência significa ter o poder de moldar o mundo no seu. Podemos supor que dentro de pouco tempo os seres digitais dominarão a Terra. É aqui que entramos no verdadeiro enredo de ficção científica. O crescimento tecnológico exponencial é irreversível, onde as IAs fazem cópias de si próprias e transformam o nosso mundo. Aqueles que querem transcender as limitações humanas, os transhumanistas, estabeleceram que a única forma de competir é fundirmos-nos com ela e e tornarmos-nos um só com a tecnologia. Tremo. Partilhar um mundo com seres digitais superinteligentes é talvez o maior desafio da história da humanidade. O objetivo crucial era aumentar consideravelmente, sensibilizar o público e adotar uma narrativa positiva e otimista. Otimista sobre o futuro. Não uma utopia, não uma distopia, mas uma protopia. Uma abordagem cuidadosa e gradual. Podemos enterrar a cabeça na areia, ignorando ou evitando a IA, fingindo que não está a acontecer ou que não é suficientemente importante. Ou que não é suficientemente importante. Tínhamos de olhar para cima agora. O que é que íamos fazer? O que é que, uma vez que havia uma ausência flagrante de uma visão global ao objetivo da IA, precisávamos urgentemente de um alinhamento coletivo de valores, do que era suposto a IA, o que era depois suposto a AGI, e depois a AGI fazerem, e o que não era suposto fazer, responsável. E decidir quem era o responsável pelo controle da missão da humanidade. Definitivamente não estávamos a investir no capital humano e natural tanto quanto estávamos em tecnologia e máquinas. 98% do dinheiro foi investido no desenvolvimento e 2% foram para garantir o alinhamento com os objetivos humanos, desafios éticos. Esta situação tinha de mudar.
E rapidamente aprendemos que quanto mais com a tecnologia, mais precisávamos de proteger e alimentar. Desde 2016, tenho defendido que líderes de tecnologia devem fazer um juramento tecnocrático, uma promessa sagrado de um médico, um juramento que declara: prometo que tecnologia que invento, distribuo ou vendo será concebida para ser benéfica para a humanidade e o planeta. Tinha finalmente chegado o momento de concretizar. Estávamos na encruzilhada de dois futuros, enfrentando as mais importantes escolhas mais importantes com que a humanidade alguma vez se confrontou. Tínhamos tudo a ganhar. A humanidade estava no momento da bifurcação. Melhor descrito, Buckminster Fuller, em 1973. A humanidade está a tecnologia correta por todas as razões erradas. A IA era a maior invenção da humanidade, repleta de promessas e também de enormes desafios. Será que construí-la na busca habitual de poder e lucros? Ou com uma visão holística mais alargada? Uma visão que levaria o bom futuro a toda a gente. O nosso legado futuro seria definido não pelos científicas e realizações tecnológicas deslumbrantes, mas pela nossa sabedoria, pelo nosso cuidado enquanto realizamos os nossos novos poderes, pela nossa clarividência, pela nossa compaixão, pela nossa humanidade partilhada e pela nossa clareza de objetivos. Então, o que é que aconteceu? Criamos um mundo onde a IA foi utilizada para benefício humano coletivo. Efeitos secundários estivessem sob controle e o risco fosse bem gerido. Então, onde estão os ajudantes da IA, os nossos companheiros digitais, os Jarvises do futuro? Olá, Emma. Bem-vinda à casa, Gerd. Então, como é que tudo acabou? Bem, Gerd. Os humanos foram muito proativos em 2023-24. Muito? Colaborativo, posso dizer. Criamos algo como a Agência Atômica Internacional para a IA e o Conselho do Futuro da Humanidade e o Congresso do Bom Futuro. Sim, finalmente aconteceu. O Comitê de Governação Global da IA elaborou regras básicas mutuamente regulamentos vinculativos, requisitos rigorosos de libertação, controlos de risco, limitações à proliferação e monitorização. Tecnologias foram inventadas, abordando o problema do alinhamento e novas formas de assinalar como a filtragem de conteúdos destrutivos, com tendências violentas e sanções muito severas para os maus. A humanidade para deu olhar alguns agora passos para cima. muito corajosos. Ao criar uma Carta Mundial forte, reforçamos a supervisão e a responsabilidade humanas. É irônico que a IA despoletado uma nova consciência global. A IA foi o primeiro momento para a era digital, exigindo alinhamento e colaboração globais. A seguir, foram a computação quântica, a fusão nuclear, a nanotecnologia, a edição do genoma humano e a biologia sintética. Quem diria? A IA tornar-se-ia o catalisador para tornar o futuro mais seguro do que nunca. Na verdade, o futuro é melhor do que pensamos. Colaborar e gerir os nossos poderes de forma sensata. Sim, é isso mesmo. Que é o que estamos a fazer agora. Sim, ideias humanas e talvez os vossos hologramas fixes. Há mais alguma coisa, chefe? Ok, sim, vamos começar. Mandei este filme para 2023 para que todos possam ver. Bom futuro agora. E Emma, diz-lhes onde. Podem ir para obter mais informações. Devo começar por listar os mais de 1 milhão em 2023? Não, apenas sítios os nossos. Web. Sim, claro. Como eu disse, tens de ter cuidado com esses. Estrangeiro.